Já parou para pensar em como se constrói uma vida que seja completa? Não só rica em dinheiro, mas também em honra, em propósito? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar num guia atemporal para entender o que é a verdadeira prosperidade, descobrindo princípios que colocam na balança o sucesso financeiro e a integridade. Vamos lá? E para começar, olha só que frase forte. Ela vai direto ao ponto, né? Isso aqui nos dá um alerta muito claro. Dívida não é só um número numa planilha. É, na verdade, uma forma de servidão. Quando a gente se endivida, uma parte da nossa liberdade fica comprometida. Entender essa dinâmica é, sem dúvida, o primeiro passo para construir uma base financeira sólida e proteger o nosso futuro. A nossa análise aqui vai se basear nos pilares de uma vida de sucesso, sabe? E a nossa fonte é a sabedoria que está lá em Provérbios capítulo 22. A gente vai ver como uma boa reputação, o trabalho bem feito, a prudência com dinheiro e a transmissão de valores não são conceitos separados. Pelo contrário, são como engrenagens que trabalham juntas para criar um legado que realmente importa. Bom, para começar, a gente precisa primeiro ajustar o nosso conceito de prosperidade. Porque, veja bem, a verdadeira riqueza vai muito, mas muito além do que está na conta bancária. É sobre construir algo mais completo, algo que o dinheiro sozinho não consegue comprar e que o tempo não destrói. E aqui essa comparação deixa tudo bem claro. De um lado a gente tem um bom nome, que significa honra, integridade, o respeito que se conquista. Do outro, grandes riquezas, ouro, bens materiais. A grande sacada aqui é que enquanto os bens vêm e vão, a integridade é o único ativo que fica. É, no fundo, uma escolha sobre em qual tipo de tesouro a gente quer investir. Então, a verdadeira prosperidade, essa que estamos falando, se apoia em 3 pilares essenciais. Ela nasce de uma vida de humildade e respeito, e o resultado é um pacote completo. Não é só riqueza material, mas também honra e uma vida cheia de significado. Agora vamos para o nosso segundo pilar. Fazer um trabalho excelente é mais do que só ser produtivo, sabe? É a semente de uma boa reputação. E é essa reputação que, com o tempo, atrai honra e abre as portas para as maiores oportunidades que a vida pode oferecer. E essa citação aqui, ela mostra o resultado final de tudo isso. É quase uma promessa de que o trabalho dedicado, caprichado, não fica escondido para sempre. Ele naturalmente eleva a pessoa, tira ela do anonimato e a coloca em posições de influência onde as suas habilidades são, de fato, valorizadas. Dá pra gente enxergar o caminho para a honra quase como uma estratégia de 3 passos, né? Tudo começa com a diligência, o capricho no dia a dia. E isso, por sua vez, constrói uma reputação de excelência. E essa reputação acaba abrindo as portas para posições de destaque. É uma progressão lógica, movida por caráter e competência. Agora a gente precisa mudar o foco para um dos alertas mais importantes. A armadilha financeira que pode, literalmente, destruir todo o progresso que a gente construiu. E aqui, a prudência não é uma opção, não. É uma necessidade absoluta para proteger a nossa liberdade. O conselho aqui é direto, cortante até. Existe um perigo gravíssimo em se comprometer financeiramente por outra pessoa. Assumir a responsabilidade pela dívida de um terceiro é um risco que pode levar à ruína completa. A instrução aqui é categórica. É um princípio de autoproteção, de autopreservação. Basicamente, evite se tornar fiador de dívidas que não são suas. Manter o controle sobre as finanças significa, acima de tudo, não se expor a riscos desnecessários por causa das escolhas dos outros. E para não restar nenhuma dúvida sobre a seriedade disso, essa pergunta ela é visceral. Ela pinta um quadro devastador. Imagina só, perder a própria cama, um bem tão essencial. Isso ilustra o quão catastrófica pode ser a consequência da imprudência financeira. É um alerta para a gente pensar sempre no pior cenário antes de agir. Resumindo, a lição sobre prudência financeira é esta: a dívida escraviza. Ponto. A pessoa prudente é aquela que antecipa o perigo e se protege dele. A chave é não assumir compromissos que não são seus, garantindo autonomia para não cair nessa armadilha da servidão e, no fim, da ruína. Ok, saindo um pouco dessa zona de perigo, vamos ver como a integridade, que é uma virtude interna, se manifesta no mundo real, na prática. Ter um bom caráter não é só sobre ser uma pessoa boa, não. É uma ferramenta prática que abre portas para o sucesso e para as melhores oportunidades. Essa citação revela uma combinação poderosa, né? Não basta ter um coração puro, ter boas intenções. É preciso que as nossas palavras também sejam amáveis, sejam sábias.
Essa união entre o que a gente é por dentro e como a gente se comunica que atrai a confiança e amizade de pessoas influentes. E este slide aqui destaca uma escolha ética com resultados totalmente opostos. A generosidade é apresentada não apenas como um ato de bondade, mas como um caminho para a bênção. E, em total contraste, a opressão, a exploração dos mais vulneráveis levam a um destino inevitável de empobrecimento. A escolha é clara e as consequências são diretas. E assim, a gente chega no nosso pilar final, o legado. A verdadeira prosperidade não é algo que a gente guarda só para nós, mas algo que a gente transmite. E a forma mais poderosa de fazer isso é educando a próxima geração com valores que resistem ao teste do tempo. Olha, este é o princípio fundamental da formação de caráter. A orientação que a gente dá na infância é como o alicerce de um prédio. Mais tarde ninguém vê, mas é aquilo que sustenta toda a estrutura por uma vida inteira. É um investimento no futuro que garante a integridade lá na frente. E aqui está uma abordagem bem prática para isso. Começa com uma orientação ética clara, desde cedo. Aí a disciplina entra como uma ferramenta corretiva, não para punir, mas para afastar a estultice, a insensatez natural da infância. O resultado desses dois passos é o cultivo de uma sabedoria e de uma integridade que vão durar a vida toda. E assim, a gente volta ao nosso ponto central. Essa citação amarra todos os temas que a gente discutiu. A humildade e a reverência não são fraquezas, de jeito nenhum. Elas são a própria fonte da verdadeira prosperidade, que se manifesta como aquele pacote completo que falamos: riquezas, honra e uma vida plena. Para a gente encerrar, fica a reflexão. Diante de todos esses princípios de integridade, de diligência, de prudência, sobre quais fundamentos cada um de nós está construindo a própria vida? A resposta para essa pergunta, no fim das contas, define o legado que vai ser deixado.